Boa noite a todos. Boa Muitas noite. carinhas já conhecidas na nossa casa. Que alegria retornarem à casa. Muito bom. Tenho certeza que a espiritualidade, em toda a sua bondade, também estava aguardando a cada um de nós. Sejam então bem-vindos. E aguardando também você que nos segue aí através da live do Facebook. Então a gente costuma falar já de cara. Hoje é uma noite especial de tratamento e cirurgia espiritual à distância e presencial. Então você que está na sua casa, lembra de separar já a tua garrafinha d'água, nunca é demais falar, não é mesmo? Procurar um lugar tranquilo, descansar, esquecer do dia a dia, das coisas ruins, começar a mentalizar apenas coisas boas para o teu padrão vibratório ficar mais alto. E com essa possibilidade, abrir o canal para que o tratamento se faça produtivo. Sempre a gente fala que a cirurgia e o tratamento espiritual, ele não se dá em termos de matéria, corpo material, mas no perispírito. Esse corpo que reveste o espírito quando ele está na matéria. Então, a doença primeiro é plasmada aí. Ou nós trazemos essa doença já de outras encarnações, de outras provas, como uma expiação. Ou muitas vezes ela é causada por conta da forma como a gente transita nesse mundo. As aflições, por muitas das vezes, são causadas por nós mesmos. Vocês já perceberam? Então, quanto aprendizado podemos tirar daí? Mente sã, corpo são. Então, se cuidarmos da nossa mente, se cuidarmos dos nossos pensamentos, se cuidarmos da relação que temos com as pessoas, do nosso bem-estar em geral, vamos ter uma colheita boa. E é essa a sugestão. Sempre nós convidamos as pessoas, principalmente nessa noite, a olharem para o seu íntimo. Para quem é você? Será que aqui dentro está necessitando de uma reforminha? Quando a gente fala em reforma íntima, a gente está falando em mudança de comportamento, em aprimorar virtudes, em olhar com bondade primeiro para você. Primeiro amar você, porque a gente só consegue dar para o outro aquilo que está cheio, aquilo que transborda. Então, quando a gente tem humildade, a gente é humilde na relação com o outro. Quando a gente está cheio de amor, a gente consegue se relacionar até com aquele que faz o antagonismo, aquele que me é contrário, porque eu compreendo que temos aprendizados diferentes, que estamos numa caminhada diferente, mas eu tenho amor para dar, eu tenho caridade, eu tenho perdão. Falar que é muito fácil, né? Dá a impressão que é uma liçãozinha de moral, mas não é. Nunca interpretem assim. É só uma provocação a cada um que está aqui. E a gente também não pode esquecer que esse trabalho só é possível pelo amor que emana de Jesus, nosso mestre e amigo, que através de toda a bondade de Bezerra de Menezes, esse médico dos pobres, que tem uma história lindíssima, lindíssima, de envolvimento, de luta, de amor, de ver o outro como irmão, é que nós conseguimos fazer essa noite. Então a espiritualidade, ela também obedece a horários, a agendas, por isso é importante que a gente comece exatamente neste horário, exatamente neste dia da semana, e que cada um de nós, ao se preparar para essa noite, que já comece a mentalizar. Começa a mentalizar, chamando o seu mentor, para que comece a te intuir com coisas boas. Para que você olhe também como é que está a sua fé. Dá uma revisitadinha lá dentro. Porque a fé é tudo. Aqui, Dr. Bezerra de Menezes e todos os auxiliares do Hospital Esperança, eles conseguem trabalhar a partir da nossa contrapartida. E qual é a contrapartida? É vibrarmos sempre no amor. É estarmos preparados para receber essa graça. É termos fé naquele que tudo pode. Naquele que criou todos nós. Como é que a gente vai duvidar daquele que tem esse poder? Desse Deus onipotente, onipresente e justo. Então eu convido todos vocês agora a realmente estarem aqui e agora para receber essa graça, porque ela passa a ser até um privilégio.
para que a gente se prepare, nós costumamos dizer aqui na casa que o conhecimento é fundamental. E se vocês me permitem uma brechinha, eu vou fazer uma propaganda da nossa biblioteca que está ativa ali. O Augusto é o responsável, ele vai ter muita alegria em emprestar o livro para vocês, para que a gente possa se instruir para compreender o porquê dessa caminhada. E não adianta só se instruir também, a gente tem que ter a ação. A ação que pode modificar o nosso quintal, o meio em que a gente vive. Às vezes a gente fala de outros países, de outras cidades, de outras pessoas, mas esquece de dar uma olhadinha no nosso quintal. Então nós também temos tarefas como a caridade. E hoje nós estamos exercendo, o nosso centro está exercendo, junto com o pessoal da maçonaria, junto com o pessoal Anjos da Sopa, hoje acertei o nome, e tem sido uma parceria muito bonita de fornecer sopas àqueles que às vezes não tem nada para comer. Há pessoas que estão em situação de rua, há pessoas que precisam. Acontece toda sexta-feira, a partir das 3 horas, até as 7 horas, mais ou menos 6 horas, 6h30, enquanto houver pessoas e enquanto houver sopa. Porque cada vez está tendo uma demanda maior. E por isso a gente precisa da ajuda permanente, perene de todo mundo, se sensibilizar com essa causa, em trazer, não precisa ser só a carne, mas o macarrão, o feijão, o tempero, os legumes, tudo aquilo que compõe uma sopa gostosa, daquela que a gente gosta de comer, para ver a partilha. Que nessa partilha, além da sopa, vai muito amor. Isso é muito lindo. E avisando para quem não sabe também, nosso bazar aqui tem funcionado às segundas e terças-feiras, que é de onde a casa tira o sustento para aqueles custos necessários para se manter. Dito tudo isso, convidando mais uma vez você que está em casa para que permaneça em oração, preferencialmente deitadinho. E uma orientação, depois do tratamento, você deve ingerir um pouquinho daquela tua água fluidificada, onde os auxiliares, o Dr. Bezerra, que trabalham também no Hospital Esperança, vão colocar fluidos curadores. E essa água você vai tomar hoje à noite e durante uma semana 3 vezes ao dia. À medida que ela for acabando, você vai completando. Porque o fluido que tem ali dentro, ele se multiplica. Mas faz isso com fé. Pensando que você não está sozinho nesse processo de cura. Você está ali sendo ajudado na caminhada. Então vamos adentrar essa noite com muito amor, com muita fé. Vamos relaxar agora. Vamos descruzar as pernas, soltar os braços. Acalmar o coração, acalmar a mente. Começar a mentalizar coisas boas. Começar agradecendo a vida plena que temos sempre e, eventualmente, esses percalços da doença. Mas que elas têm cura. Basta acreditar. Vamos pedir também que a cura não venha só para nós, que estamos aqui na sua presença, com toda a espiritualidade amiga. Mas vamos pedir que ela venha para todos aqueles que estão enfermos em casa, que estão no hospital padecendo, para aqueles adictos que têm dificuldade com o vício, para tantos males, aqueles que estão angustiados, ansiosos. Vamos ter fé, porque a fé em Jesus, ela cura tudo, porque a gente nunca esteve sozinho e nunca estará. Que Jesus abençoe a nossa caminhada hoje, que ao voltarmos para casa estejamos bem, na certeza que vai dar certo. Vamos rezar juntos, então, a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, para dar sequência essa noite, eu convido o Roberto, que vai dar início ao tratamento espiritual à distância. Por favor, Roberto.
Boa noite, meus irmãos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, de mais uma vez podemos nesse encontro fraterno, em que aqui viemos em busca do lenitivo, do esclarecimento, de um conforto, onde nesta noite nós encontramos Jesus mais uma vez, esse meigo Rabi da Galileia, esse nosso irmão maior, o médico dos médicos, que sempre está ao lado de cada um que sofre, de cada um que passa por dificuldades em sua vida, que passa por decepções, desilusões, que passa por aflições, mas nós devemos sim reconhecer que tudo que nós passamos é inerente à nossa evolução espiritual. Nós precisamos realmente dessas corrigendas que fazem parte da nossa jornada, da nossa dívida kármica, ao qual trazemos através de várias vidas sucessivas, ao qual, com a nossa maneira de proceder, com o nosso andar, com a nossa maneira de ser, longe do Evangelho de Jesus, longe do amor, da caridade, da humildade, da simplicidade, deixando de cultivar os bens espirituais, esses que são permanentes, que a traça não corrói, nem a ferrugem destrói. Esses bens que nós devemos sim pararmos um pouco e voltarmos a Deus, a Jesus, e fazermos uma reflexão. Será que nós estamos andando com Jesus? Será que nós estamos seguindo o Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos pensando na vida após a morte? Temos consciência que a verdadeira vida é a vida do Espírito, a vida espiritual? Que nós estamos aqui somente de passagem para aprender, para nos perdoar, para podermos seguirmos juntos com aqueles que um dia nós podemos ter prejudicados em vidas anteriores e que hoje está sobre o mesmo teto, constituindo a nossa família. São os filhos difíceis, o companheiro, a companheira. São justamente as pessoas que nós precisamos estar em contato conosco, ao nosso lado, para que assim nós possamos nos reconciliar, nós possamos perdoar, entender, compreender. E quando nós temos o conhecimento da vida espiritual, que a vida continua, que quando nós desencarnamos ou morremos, o que fica aqui é somente o nosso corpo físico, esse corpo que nós devemos sim ter todo o reconhecimento e que nos dá a oportunidade de podermos cumprir com as nossas tarefas, com nossas provas, com nossas expiações. Enfim, no nosso lar, ao nosso lado, está justamente as pessoas que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Está justamente as pessoas que nós precisamos para saber até onde nós incorporamos no nosso eu verdadeiro as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho redivivo de amor. Não vindo aí, não importando qual seja o segmento da religião que você segue, porque todas nos conduz ao Pai, a Jesus. Então, meus irmãos,
Quando nós passamos por essas dificuldades com nossos entes queridos, com nossos filhos, companheiros, companheiras, nós devemos nos lembrar que é uma oportunidade que o Pai nos concedeu para que justamente nesse convívio nós possamos exercitar a caridade, a humildade, a simplicidade e colocar em prática realmente aquilo que nós aprendemos através do Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo, de amar, de perdoar quantas vezes forem necessárias, de poder exercitarmos a paciência, a humildade. Porque ali, meus irmãos, no vosso lar, aqueles que estão a caminho com você, são justamente as pessoas que você precisa, que você necessita, para que você possa lapidar o seu espírito e possa, através da compreensão, do entendimento e do perdão, do amor incondicional, você sim vencer essas dificuldades, aparar essas arestas e caminhar em frente com Jesus. Façamos a nossa parte. Façamos o melhor que estiver ao seu alcance. Porque assim, com certeza, você está cumprindo a sua parte. Se aquele outro é irredutível, se aquele outro que está conosco é uma pessoa difícil, não quer saber de se modificar, não quer saber dos ensinamentos do Mestre, não se preocupe. Faça a sua parte. Porque a partir do momento que nós façamos a nossa parte, você cumpre com aquilo que você veio fazer. E se o outro não reconciliou, se você não conseguiu, durante essa permanência, realmente ter um amor recíproco, não se preocupe. Você fez a sua parte. Você fez tudo que estava ao seu alcance. E com certeza, quando você desencarnar, você terá cumprido com aquilo que você veio fazer. E o nosso irmão que não quis aceitar a reconciliação, o perdoar, o amar, ele vai continuar naquelas mesmas vibrações, com esses mesmos débitos, e numa futura reencarnação, ele justamente vai reencarnar num lar de pessoas que são semelhantes a eles, para que ele possa, assim, no tempo de Deus, aprender a amar e perdoar. E você, quando fez a sua parte, você se libertou desse débito que você tinha perante a esse irmão. Então vamos continuar amando, continuar compreendendo, estendendo as mãos, fazendo luz no coração daqueles que sofrem, que necessitam. E quando nós nos defrontamos com a doença em nossa vida, quando nós nos defrontamos com a dor e o sofrimento, com a aflição, nós temos que tomar uma decisão. A aflição e o sofrimento. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Por que Jesus disse bem-aventurados os aflitos e não o sofrimento? Porque bem-aventurados os aflitos, meus irmãos, é quando você tem entendimento, tem compreensão do que você sofre e o porquê você sofre. O aflito, ele tem fé, ele tem esperança e ele continua lutando com todas as suas forças para poder suplantar as dificuldades da vida. Ele permanece ativo, ele permanece lutando e fazendo o seu melhor para que possa superar as aflições que a vida traz no seu caminho. Mas quando você permanece estático, quando você tem a aflição e tem o sofrimento, e você opta pelo sofrimento,
chorar num canto, reclamar, maldizer, não aceitar a sua condição de dor e de sofrimento, se passa pela prova tão difícil da doença, principalmente das doenças cancerígenas, você, em vez de superar essas dificuldades através da fé, da esperança, você prefere revoltar, você prefere culpar o pai, você prefere julgar, dizendo que você reza, que você pede, que você tanto tem pedido e você não é atendido. E aí você se revolta. Por quê, meu irmão? Você não teve aceitação, resignação. E quando nós não temos essa aceitação, a resignação, deixamos de lutar com nossas forças para podermos suplantar essas dores, esses tormentos que nós passamos, mesmo quando nós tenhamos conhecimento que a vida continua, após a morte, que é mais uma jornada que você passou, mais uma reencarnação. Porque, como sempre dissemos, nós temos apenas uma vida, uma única vida. O que nós temos são as reencarnações. E nós voltamos e vamos reencarnando até que um dia nós podemos chegar a ser espíritos perfeitos. Porque a lei da reencarnação, meus irmãos, ela não é somente vigora aqui no nosso planeta Terra, é uma lei universal. Em todos os mundos habitados, seja quais forem, a lei da reencarnação é vigente. E quando esse irmão prefere se manter no coitadinho, tendo pena dele próprio, procurando de todas as maneiras chamar a atenção com o seu sofrimento, com a sua dor, permanecendo estático, sem nada fazer, ele optou pelo sofrimento, pelas lágrimas, esquecendo-se totalmente da esperança em dias melhores. Então é preciso que nós saiamos desse local estático de sofrimento e possamos ter esperança, sim, verdadeira nos desígnios de Deus, de Jesus. Pois Jesus nos disse que para Ele não há doença incurável. E se você está passando por essas doenças difíceis de diagnóstico, de fundo muito difícil de cura, meu irmão, não desanime. Procure ter fé, ter esperança nos desígnios de Deus. Pois Jesus, o nosso irmão maior, Ele está ao nosso lado, sempre ao nosso lado, procurando nos calentar, nos acalentar, nos socorrer nos momentos de dores e dificuldades. Então é preciso que nós procuremos ter resignação, procuremos ter mais fé e confiança nos desígnios de Deus. Que nós possamos ter, sim, o conhecimento de que a verdadeira vida, como disse, é a vida do Espírito, e que você está resgatando os débitos através das provas da doença, das dívidas que você acumulou de reencarnações passadas, ou mesmo desta presente reencarnação. Então que nós não devemos nos desanimar, que por mais difícil que seja a sua situação, Jesus sempre está ao nosso lado, nos acalentando, ouvindo as nossas rogativas, ouvindo quando você se dirige ao Mestre Jesus,
com todo o amor, com a fé inabalável nos desígnios do Pai, submetendo à vontade do Senhor. Você abre um canal de conexão com as altas esferas espirituais, com a equipe médica, com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que ouve a sua rogativa, que ouve o seu pedido de auxílio, de ajuda. E você pedindo com esta humildade, com esse amor, você sempre vai receber a resposta que você precisa. Mas nós precisamos, sim, modificar o nosso padrão espiritual, os nossos pensamentos. Nós precisamos começar a vibrar no bem, na esperança, no amor, na simplicidade. Porque quando nós mudamos o nosso pensamento, quando nós começamos a vibrar no bem, na esperança, na fé inabalável, nos desígnios de Deus, nós vamos aumentar o nosso padrão vibracional, a nossa energia, e nós vamos ter condições de poder captar a resposta que Jesus nos envia quando você pede com amor, com humildade. Quando você pede com paciência e acreditando no bem maior. Porque se nós façamos um pedido de desespero, com falta de fé, de esperança, com revolta, com a não aceitação, meu irmão, como que você vai ter condições de se conectar com as altas vibrações que vêm de Deus e que vêm de Jesus? Como que você vai poder captar essas energias do bem se você cria ao seu redor uma carapaça, um escudo grosseiro com esses pensamentos, aonde é muito difícil a penetração dos fluidos salutares, fluidos sensíveis de amor, esse ectoplasma, esse magnetismo? Se você continuar vibrando num padrão tão baixo de revolta, de inconformidade. Então, que nós possamos mudar os nossos pensamentos, ter mais fé, mais confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, nessa equipe de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, que trabalham incansavelmente através das cirurgias espirituais para poder levar a cada um as cirurgias espirituais que você precisa no seu corpo espiritual, no seu perispírito, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças que acometem o seu corpo físico. Nunca é demais lembrarmos que o nosso corpo físico funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições, as energias negativas, doentias do nosso corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa da doença. Então é importante que nós possamos continuar com o nosso tratamento com o médico da matéria, da terra, que estudou, que tem a capacidade de tratar do seu corpo físico, enquanto a espiritualidade, a equipe médica espiritual, trata da verdadeira causa, que é no espírito, no seu perispírito. Então, que nós possamos, nesta noite abençoada, cientes da nossa responsabilidade, sim, para com a nossa cura, mudarmos os nossos pensamentos, procurarmos vibrar mais amor e mais confiança e mais fé nos desígnios de Deus. Mudarmos o nosso caminho. Começar a analisar o seu caminho. Como é que você está andando? Como é que você está se portando? Porque você, ao primeiro contato, lembra de Deus, de Jesus. E aí você ora.
você pede, você suplica. E assim vai pedindo. Mas com o passar do tempo, esta fé vai esmorecendo. E você já começa a fraquejar. Já começa a dizer que Deus não te ouve. Que Jesus não está te ouvindo. E já começa, a partir desse momento, em dúvida. Já perder a esperança. Já dizer e repetir que Jesus não te ouve. Quando na realidade, meu irmão, você não parou para pensar um pouco. E com essa atitude, com a sua falta de paciência, de querer exigir, de querer uma resposta, de querer uma cura no seu tempo, você está se afastando das energias de cura. Com você se julgar com o direito de ter essa dádiva que vem de Deus e que vem de Jesus, no seu tempo e não no tempo de Deus. E você começa com seu egoísmo, com seu orgulho, pois já perdeu a fé. Você se afastou-se de Jesus. Você se afastou do caminho, esse caminho de amor, de misericórdia do nosso Pai. E quando você se afasta do caminho do Pai, você entra por caminhos tortuosos, aonde a dor e o sofrimento aumentarão cada vez mais. Aonde você, com sua falta de fé, de paciência, de humildade e simplicidade, você vai se afastando dos caminhos do Mestre. E aí reclama que Jesus não te ouve. Que Jesus não está olhando por você. Mas quando você mesmo, com sua falta de paciência e de fé e de esperança, você se afastou de Jesus. Então que nós possamos, meu irmão que me ouve nesse instante, que você pare um pouco, faça uma reflexão, se você realmente está seguindo o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, de paciência, de esperança, de humildade e de fé inabalável nos desígnios de Deus. Se não estiver, meu irmão, aproveite essa oportunidade de hoje. Volte a reconectar com Jesus. Volte a ter esperança, a ter paciência e acreditar que Jesus sempre nos ouve, que Jesus sempre está a caminho conosco e que nós não devemos fraquejar, esmorecer, por mais difícil que seja a situação que você está passando. Não esmoreça jamais, meu irmão. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que você tudo pode quando você confia sinceramente nos desígnios de Deus e de Jesus. Que você vai vencer mais essa etapa. Que você vai seguir em frente. Que apesar das perdas, você está aí firme. Porque você tem o conhecimento e sabe que todos nós que aqui estamos reencarnados, estamos a caminho para aprender. Estamos a caminho para aprendermos a perdoar, a amar, a confiar mais, a termos mais paciência um para com os outros, a perdoar, para que possamos ter sempre essa misericórdia do Pai no nosso caminho. Então, que nós não perdemos
a fé e a esperança. Que nós continuemos orando, estendendo as mãos, procurando fazer a caridade da maneira que estiver ao seu alcance, procurando ter sempre seu coração cheio de paz e de amor para com o seu semelhante e para com você mesmo. Não seja tão exigente com você. Não queira fazer mais daquilo que está ao seu alcance, mas faça aquilo que você pode, aquilo que você tem condições de fazer. Tudo vem ao seu tempo. Tudo tem a sua hora e o momento certo. Como sempre dizemos, quando o trabalhador está pronto, o serviço sempre aparece. Nós não podemos ficar no sofá na inércia, usando o desculpismo que eu não tenho condição de fazer isso, não tenho condição de fazer aquilo, que eu não estou preparado, que eu não estou pronto, que eu preciso preparar mais, que eu preciso estudar mais, que eu preciso ainda de um tempo. Talvez esse tempo que você pede, você não vai ter. Porque nós não sabemos que de uma hora para outra nós podemos ser chamados sim de retorno à pátria espiritual. E aí Jesus vai nos perguntar: o que você fez das dádivas? O que você fez daquilo que o Pai te concedeu em benefício daqueles que necessitavam, que precisavam, daqueles que estão sobre as suas ordens, daqueles que dependem de você? O que você fez da sua vida? Você se modificou? Você aprendeu a amar mais? Você aprendeu a perdoar? Você aprendeu a estender as mãos sem ver alguém? Você distribuiu um pouco daquilo que você tem, do mínimo necessário, para auxiliar um irmão necessitado? Você teve paciência para ouvir um desabafo? Você sim procurou fazer tudo o que estava ao seu alcance? Se você o fez, com certeza você será recebido sim por esses benfeitores, esse espírito amigo que te guia, que te protege, que te ampara, com um sorriso nos lábios, para que você continue a sua jornada. Mas se você, ao contrário, você renegou tudo aquilo que o Pai te concedeu, com seu egoísmo, com seu orgulho. Se você se esqueceu que a verdadeira vida é a vida espiritual e que aquilo que nós, Pai, nos concede materialmente é somente para que nós possamos ter uma vida digna, ter o mínimo necessário em nossa vida, e que o supérfluo você auxilie os seus irmãos, que você faça a caridade, que você faça todo o bem que estiver ao seu alcance. Porque não adianta nada, como disse no início, você acumular bens materiais, você acumular as coisas materiais, se esquecendo completamente de acumular os bens espirituais, aqueles que a traça não corrói. E o que você vai levar é somente o bem que você fez, ou o bem que você deixou de fazer, ou o mal que você praticou. Só levamos isso. O nosso intelecto, a nossa moral. Porque o resto tudo fica. E o que conta na verdadeira vida, que é a vida espiritual, meus irmãos, é a nossa moral, a nossa conduta, o bem que fazemos ao nosso semelhante ou o que deixamos de fazer. O resto, aí fica tudo. Você não vai levar nada. Tudo vai ficar aí. Então, para quê essa ânsia de ter, de querer, de ter, se esquecendo completamente daqueles que realmente precisam? Quando nós fazemos o bem,
Quando nós fazemos a caridade, nós vamos nos imunizar contra as forças negativas. Quando você faz o bem, você tem a proteção e o amparo dos benfeitores espirituais que defendem o seu lar, que te ampara em todas as dificuldades que surgirem em sua vida. Quando você anda no bem, as suas companhias espirituais são espíritos já esclarecidos, benfeitores espirituais, amigos queridos que estão cuidando de você, da tua família, daqueles que estão a caminho com você. Então, quando nós fazemos o bem, tenha certeza que você está envolvido por essa pleia de espíritos iluminados em nome de Jesus para seguir em frente. Mas dando continuidade nesse instante, vamos dar início a esta vibração de cirurgias espirituais à distância, pedindo aos nossos irmãos nesse instante que se coloquem em posição, os nossos irmãos aqui presentes, que possam nesse instante, mentalizando Jesus, agradecendo pela oportunidade, os nossos irmãos nos seus lares, aqueles que vão acompanhar a live nas redes sociais do Centro Espírita Caminho de Luz. Não importa quando você vai ver esse vídeo gravado, meu irmão. Desde que você tenha fé, tenha esperança, humildade e simplicidade, você estará conectado com Jesus. E a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes vai dirigir ao seu lar, acompanhando o seu pensamento de amor, de fé e de esperança, para que você também receba essas cirurgias espirituais que você necessita para o mal que te acomete o seu corpo físico, como o seu corpo espiritual. Então, que nesse instante, com muita fé, com muita esperança, nós vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, querido irmão, companheiro, que o Senhor possa envolver a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados, que o Senhor possa envolver a todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram na egrégora espiritual desta casa, no nosso anexo do Hospital Esperança, uma grande quantidade de espíritos necessitados que aqui vêm em busca do esclarecimento, do lenitivo, das cirurgias espirituais, para que eles também possam dar continuidade à sua vida de retorno à pátria espiritual. Vamos pedir também, Senhor Jesus Cristo, por todos nossos irmãos que deixaram os seus nomes nos nossos cadernos de vibrações, de intenções, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que estão em tratamento através dos passes, da água fluidificada, das palestras, os nossos irmãos, Senhor Jesus, que estão em tratamento através dos trabalhos mediúnicos. Enfim, Senhor, que nesse instante possamos estender a nossa mão direita em direção a esta mesa, aonde se encontra aí as fichas com anotações dos nomes dos nossos irmãos que estão passando por várias doenças, com vários sintomas, que se localizam em outras cidades, em outros estados, aqueles nossos irmãos que não puderam comparecer. Que nesse instante, Senhor Jesus, nós possamos vibrar muito amor. Cada um de nós, nesta corrente da fé, da esperança e do amor, nós vamos doar todos os nossos fluidos salutares,
de amor e de esperança. Nós vamos doar o nosso magnetismo, o nosso fluido carnal, o nosso ectoplasma, para que os nossos queridos médicos da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possam manipular esses fluidos, fazendo os cataplasmas, as medicações, os curativos, e possam também, Senhor Jesus, nesse instante em que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes já se encontra no lar de cada um desses irmãos que se encontram conectados com Jesus, que nesse instante, que nós possamos abrir nossos corações, a nossa mente, e vamos conversar com Jesus. Nós vamos nesse instante, com muita humildade, com muita simplicidade, com esta fé inabalável nos desígnios de Deus, nós vamos dizer a Jesus, nós vamos suplicar a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a intercessão para a cura das nossas doenças, sejam elas no nosso corpo espiritual, sejam elas no nosso corpo físico. Que nesse instante você vai abrir o seu coração, a tua mente, e conectados nesta corrente de cura, de cirurgias espirituais, você vai pedir para aqueles irmãos que você sabe que está passando por dificuldades, enfrentando as doenças cancerígenas, as doenças que eles tiverem, qual órgão que estiver afetado, você vai pedir para esses irmãos. Você vai pedir por você, para que Jesus te fortaleça e te cure das doenças que você traz no espírito, como no seu corpo físico. Doenças essas que ainda não se manifestaram, que se encontram em estado latente. Doenças estas que para se manifestar vai depender que nós mudemos a nossa conduta. Com a calma, com a paciência, com amor, com o perdão. Retirando do seu coração toda aflição, toda angústia, todo nervosismo, retirando da sua mente, do seu coração, todo ódio, toda raiva, todo ciúme, procurando não falar coisas que prejudiquem, procurando, nesse instante, jogar fora todo o lixo mental que possa estar acumulado na sua mente, no seu perispírito. Fazendo a completa energização de todos os seus chakras, dos seus centros de força. Trazendo um novo direcionamento para todos os seus órgãos, todas as suas células, com direcionamento de energias sutis, de equilíbrio, de harmonia, para que você possa continuar em frente. Que você possa, nesse instante, meus irmãos, livrando de todo esse lixo mental, de todas essas coisas que não são do bem, que funcionam como um gatilho, se você permanecer com esse lixo mental, fazendo com que essas doenças que nós trazemos latente possam se manifestar. E todas essas imperfeições ao qual citamos, você, cultivando elas, você vai ativar um gatilho mental ao qual pode desenvolver essas doenças que possam te acometer. Pode abaixar a mão, meus irmãos.
Então, que nós nos livremos definitivamente de todo esse lixo mental. Que você, conectados com Jesus nesse instante, você abra as portas do seu pensamento, do seu coração, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos nos seus lares, que nesse instante você se coloque no padrão espiritual de vibrações de amor, de fé, de esperança, de humildade, para que essa súplica que você faz possa receber a resposta nesse instante. E que Jesus possa espargir sobre cada um dos nossos irmãos os fluidos de cura, as cirurgias espirituais realizadas pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Fritz, em cada um dos nossos irmãos, nesse instante, encarnados e desencarnados, possam receber tudo aquilo de bom que precisam, que necessitam, Senhor, para continuar em frente, cheio de fé e de esperança, em dias melhores, e na certeza que no tempo de Deus e não nosso, cada um vai receber aquilo que precisa, aquilo que necessita, para que, fortalecidos na fé, no amor e na esperança, você possa vencer. Você possa continuar em frente e avante, porque com certeza você terá dias melhores. Desde que você não se esqueça de continuar com os pensamentos de amor e de fé e de esperança nos desígnios de Deus. Desde que você mude a sua conduta, passando a vibrar no amor, no bem, que você tenha pensamentos positivos, que você continue cultivando a alegria no seu coração, afastando todo o desespero, toda a desesperança, todos os medos, porque a partir do momento que você pegou firme na mão de Jesus, você vai continuar recebendo essas dádivas que vêm de Deus. E você vai receber sim, meu irmão, aquilo que você tanto almeja. Você vai receber aquilo que é melhor para você. Mas você tem que confiar nos desígnios de Deus. Você tem que se munir de muita fé e de muita esperança, meu irmão. Porque tudo é no tempo de Deus. O Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. E que às vezes aquilo que nós mais almejamos e pedimos ainda não é a hora e o momento certo para que você receba todas essas dádivas. Mas isso não quer dizer que você não está recebendo a ajuda espiritual que você precisa. Mas que essa ajuda, que essas dádivas, atendendo a sua súplica, vai ser de acordo com aquilo que é o melhor para você, aquilo que você realmente precisa. Porque nós sabemos que toda e qualquer doença é a verdadeira cura, a cura do seu espírito, onde se localiza a verdadeira causa da doença. E que você sim vai receber. Mas para isto, você precisa ter fé, ter esperança, ter paciência, ter humildade. Aguardar sim, com muita confiança e com muita fé. Pois Jesus está sempre nos ouvindo. Ele sempre está ao lado de cada um que com muita fé e esperança roga a Ele a sua ajuda. Não pensemos que Jesus
se encontra nas alturas, em outras esferas, em outros planos, meus irmãos, não. Jesus está agora, nesse momento, do seu lado. Ele está aqui, no seu lado. Ele está aí ouvindo o seu pensamento. Ele está aí vendo tudo aquilo que você precisa, que você necessita. Ele sabe tudo que você precisa, meu irmão. Às vezes você nem se deu conta que está precisando, mas o Pai sabe. Mas você tem que ter a humildade de abrir seu coração e de pedir a Jesus. Você tem que ter esta fé, esta esperança crescente cada vez mais no seu coração, sem jamais desanimar e fraquejar. Mas continue confiando. Continue fazendo a sua parte. Que com certeza você terá dias melhores. E você, meus irmãos, que estão no seu lar, que aí se encontra num leito de um hospital, que aí se encontra impossibilitado de vir em busca desse lenitivo, nesta casa ou em outra casa, que trabalha em nome de Jesus. Não se preocupe. Mantenha a sua fé, a tua esperança nos desígnios de Deus e a confiança que você está recebendo nesta noite, sim, tudo aquilo que você precisa e que você necessita. Então não perca a sua fé, a sua esperança. E que nós possamos continuar amando, meus irmãos, perdoando, fazendo o nosso melhor. E agradecendo a misericórdia divina por mais esta noite, por mais esse encontro com Jesus e que possamos continuar em frente avante. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Que Jesus dê muita fé, muita esperança em vossos corações. Que vocês se lembrem sempre, por mais que as angústias, por mais que a dor bata em sua porta, o sofrimento, você não desanime. Você continue vibrando amor no seu coração. Você chore, derrame lágrimas, sim, mas lágrimas de amor, lágrimas de esperança, de saber que Jesus está ao seu lado e que você não está sozinho. Que Jesus, em todos os momentos de dificuldades em tua vida, Ele está ao seu lado. E quando nós pedimos esta prece com sinceridade, com amor, você sente uma energia nova a te envolver. Você sente o bem-estar. Você sente o acalento, aquele calor suave e gostoso, envolvendo a sua mente, o seu coração, aquela brisa. E você sente que Jesus sempre estará com você. Então continue com esta fé e com este amor. Agradecendo a Jesus, encerramos o nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância, rogando a misericórdia divina para todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe, ilumine cada um dos nossos irmãos. Que assim seja. Obrigado, Senhor.